Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a esta exposição da Palavra de Deus. Vou compartilhar com vocês aqui uma reflexão bíblica sobre a nossa relação com as autoridades constituídas, as autoridades que nos governam, as autoridades que administram a nossa liberdade, inclusive, né? E por quê? Por que eu digo que administram nossa liberdade? Porque a liberdade ela possui restrições que são elaboradas e executadas e vigiadas pelas autoridades a quem nós delegamos esse poder. Né? Faço menção aqui do conceito de liberdade do Dr. Lyle Hoster. Ele diz o seguinte, que liberdade é a habilidade de viver como se escolhe sob restrições de governos, sob restrições de autoridades, a quem nós constituímos o poder, a quem nós delegamos o poder de elaborarem restrições à nossa liberdade. Né? E essas restrições, segundo o Dr. Hoster, dentro do aspecto da liberdade, dentro do ambiente da liberdade, é para a nossa segurança, para o nosso bem-estar, né? Para a nossa vida compartilhada em sociedade. Então, hoje, eu quero, dentro desse aspecto, né, tanto de liberdade, de responsabilidade, de relacionamento com as autoridades, a gente quer tratar um pouquinho sobre isso, uma vez que nós estamos vivendo aqui no Brasil, nós estamos vivenciando algumas situações tensas, algumas situações de entrechoque, né? Um entrechoque entre os cidadãos, entre o povo e as autoridades. Né? Aí a pergunta que nós fazemos é: até que ponto nós podemos nos sujeitar de boa vontade, vamos dizer, passivamente, tranquilamente, melhor dizendo, às imposições das autoridades? O que a Bíblia vai nos dizer sobre isso? A Bíblia tem claras orientações sobre esse aspecto, sobre esse questionamento. Tá? E o primeiro deles que nós vamos ver, que é a base, né, dessa nossa reflexão, é Romanos capítulo 13. Tá? Romanos capítulo 13, que está aqui, eu vou mostrar para vocês. Romanos 13, tá? Eu vou ler um pouquinho, me permitam, por gentileza. Diz assim, olha, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, são para isto, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Atenção para isto. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo. Aí ele já entra num outro aspecto, já vai fazer uma outra aplicação dentro desse ensejo aí, tá? Mas nós vamos parar por aqui. Vamos lá, então. O que a Bíblia, então, vai nos dizer sobre isso? A Bíblia vai dizer que a autoridade, em Romanos, capítulo 13, verso 1, está relacionada a uma estrutura de governo que exerce autoridade em diferentes graus de hierarquia em uma determinada sociedade. Tá? Eu vou, inclusive, ao texto grego, né, porque lá em Romanos nós temos o texto que está, está pluralizado, né? Ou seja, ali não faz referência a uma pessoa, a um cargo só, né? A uma função de poder, a uma função de governo. Não. Ali o termo
está relacionado a uma estrutura de governo e de poder, tá? Uma estrutura hierárquica de poder. Por quê? Porque você tem, no caso aqui do Brasil, você tem presidente da República, você tem Supremo Tribunal Federal, você tem Congresso Nacional, você tem Procuradoria-Geral, você tem Ministério Público, você tem Polícia Federal, você tem as polícias, tem as Forças Armadas, você tem a Polícia Civil, Polícia Militar, e você tem Guarda Nacional, você tem Guarda Municipal. Quer dizer, você tem uma escala, você tem uma estrutura hierárquica de poder, de autoridade. Juízes de primeira, de segunda instância, de terceira instância, né? Quarta instância, e assim vai. Nós temos, então, essa estrutura de poder. Tá? E nisso que Paulo está a isso Paulo está se referindo. Está se referindo ao princípio, à estrutura, ao ambiente onde essas autoridades se encaixam, onde o poder, o governo de um país, de uma nação, né, de um povo se encaixa. Tá? Então é nisso. E Paulo ele está realmente agora se referindo a isso. Vamos lá. Eu vou ler só aqui o texto de um comentário bíblico, né, um comentário do vernáculo grego, que diz o seguinte: esse termo aqui, no caso em Romanos, capítulo 13, no plural ou no coletivo. Por isso que eu disse que é estrutura, tá? É uma estrutura coletiva de poder. Os investidos de poder, como governantes, magistrados e assim vai. Tá? Então, no caso de Romanos 13, está relacionado a isso, a uma estrutura coletiva de poder, tá? Uma estrutura hierárquica de poder. Tanto é que Paulo fala em governantes e magistrados, porque fala naqueles que governam e naqueles que legislam e que executam as leis e que policiam, que vigiam o cumprimento ou não das leis e que também punem ou anistiam aqueles que não cumprem a lei e aqueles que sofrem algum tipo de injustiça e então são inocentados, anistiados. Ok? Era mais para dizer isso. O termo grego lá está relacionado a isso, a essa estrutura coletiva de poder, certo? Então, vamos então ao pensamento bíblico, tá? Nesse caso, os que estão investidos de poder. A Bíblia diz que nós devemos reconhecer as autoridades. Muito claro, tá? A nossa relação é essa, de reconhecimento dessas autoridades. Não podemos ser seletivos. Se aquela autoridade não é do nosso gosto, ela está ali porque ela foi consentida por Deus, certo? Esse é o princípio bíblico. Ela foi consentida por Deus. Você não simpatiza com ela. Você acha que essa autoridade é chata, um monte de coisa, né? Você tem um monte de adjetivos para ela, não se encaixa com o teu imaginário ideológico, não se encaixa com a tua perspectiva ou com a tua expectativa, perspectiva ideológica, nem com a tua expectativa de vida social, né? Você talvez ache ela muito para um lado ou para o outro, né? E aí você, então, questiona o posicionamento, por exemplo, ideológico dessa autoridade, o posicionamento de fé, por exemplo, dessa autoridade, né? Você questiona as ações, as atitudes dessas autoridades, né? Quando eu falo da autoridade, eu estou falando da estrutura, mas também falamos, de repente, de indivíduos que fazem parte dessa estrutura de poder e que você, de repente, não simpatiza com elas, mesmo que elas estejam fazendo certo, mesmo que elas não estejam sendo injustas, que elas não estejam sendo opressivas, mas você não gosta. Só que isso não quer dizer que Deus não as tenha instituído, que elas não estejam lá por permissão divina. Elas podem estar lá ou porque Deus permitiu que elas estivessem lá, ou elas estão lá porque o próprio Deus as colocou mesmo, diretivamente colocou elas ali. Isso pode acontecer perfeitamente, tá? A Bíblia Sagrada está repleta de lugares em que Deus instituiu diretamente, ele constituiu determinadas pessoas para exercerem alguma ação de autoridade, alguma ação de governo, de poder sobre nações, ou o próprio povo especial de Deus, o povo de Israel, tem muito disso,
né? Mas as outras nações não ficam fora desses propósitos de Deus, esses propósitos diretivos de Deus. Por exemplo, Ciro, o rei medo-persa, Deus anunciou muito antes do nascimento dele e o chamou de ungido, o meu ungido Ciro. E ele apareceu algum tempo depois e foi peça-chave para a liberação do povo judeu da Medo-Persa para voltar a Jerusalém depois de 70 anos de cativeiro bem longe de Jerusalém. Então é isso, Deus levanta, né? E Deus derruba também, né? Deus derruba também. Ele consente que essas autoridades surjam, apareçam, façam o seu papel, exerçam o seu papel de autoridade, e ao mesmo tempo ele as destitui. Né? Chega um tempo em que o Senhor consente a substituição ou diretamente faz a substituição. Tá? Bom, mas aí nós vemos assim que no caso de Paulo, lá no contexto de Paulo, ele está falando muito mais diretamente de governos e magistrados, que são duas instâncias, né? Ou são duas estruturas, né? De poder, ou melhor dizendo, duas subestruturas de poder desse poder coletivo, dessa estrutura maior de poder coletivo. Tá? E nós poderíamos também aqui, gente, agora, né, colocar que um poder não é só uma pessoa, não é só um ser humano, não são só seres humanos, mas são também estruturas escritas. Por exemplo, a maior autoridade, por exemplo, no Brasil, chama-se Constituição Federal. Todos os governos, todos os poderes constituídos da nação, do Brasil, o executivo, o legislativo, o judiciário, todos eles obedecem, respeitam, estão ligados a esse poder maior que se chama a Constituição Federal, que foi elaborada por representantes do povo, né? Legisladores, representantes do povo. A Assembleia Constituinte se reuniu e escreveu a Constituição de 1988. Então, essa é a maior autoridade do Brasil. Então, nós temos autoridades pessoais e impessoais. Né? Só que uma autoridade impessoal, como no caso da nossa Constituição, ela é elaborada por pessoas. Né? Ela foi elaborada por uma Assembleia Constituinte. Ela é a maior autoridade no Brasil. Tanto é que todas as autoridades, nem que seja no discurso, dizem nós estamos submissos à Constituição Federal. Nem é no discurso, não é verdade? Nem que seja no discurso, como é o caso do Brasil que nós estamos vivendo. No Brasil é isso aí. Mas vamos lá, o que a Bíblia nos diz sobre a nossa relação com as autoridades? Não vamos falar dessas autoridades terrenas. Reconhecer que elas foram instituídas por Deus. Quer seja diretamente ou indiretamente. Ou seja, quer por obra direta de Deus, o Senhor diz assim, não, é esse aqui que eu quero, eu vou levantar ele, eu tenho um propósito através dessa pessoa ou dessas pessoas aqui, desse juiz, desse governante, desse deputado, desse senador, né? Desse presidente, desse primeiro-ministro, porque nós temos no mundo várias formas de poder, primeiro-ministro, presidente, rei, rainha, né? E sheik e tudo mais. Ele levanta. Né? Ditador, né? Temos ditadores, né? Ditadores do mundo. Governam por décadas, né? Então, o que acontece? Eles têm o consentimento de Deus. Logo, se estão ali, se estão ocupando aquele espaço de poder, se estão ocupando aquele espaço de autoridade, eles estão lá pelo consentimento de Deus ou por uma ação direta de Deus colocando eles ali. Certo? Então não tem como fugir do preceito bíblico. É claro isso. No entanto, o apóstolo Paulo, quando fala da nossa sujeição, da nossa submissão às autoridades, ele está falando sempre, aqui atenção para isso, ele está falando do capítulo 13, baseado no princípio da justiça, no princípio de que a autoridade esteja exercendo a justiça. Então, conquanto a autoridade exerça o seu poder, o seu governo, a sua função de autoridade, né, nos princípios da justiça, ela deve ser obedecida
nós devemos nos submeter a elas, devemos reverenciá-las e temê-las. E temê-las. Por quê? Porque elas estão agindo dentro dos preceitos da justiça. Da justiça da lei elaborada, daquela lei que nós, né, como no caso cidadãos, eleitores, nós delegamos a essas autoridades que exerçam o domínio, o poder sobre nós. Volto aqui rapidamente ao conceito do Dr. Laeli Roster, que diz que liberdade é a habilidade de se viver como se escolhe. Mas como é que se escolhe? Nós delegamos poderes às autoridades da nossa nação, do nosso estado, do nosso município, para que elas, né, nos administrem nossa vida, né? Logo, a liberdade, ela está recheada de restrições. Não existe liberdade sem restrições numa comunidade, numa sociedade, numa nação, ok? Todas as nações, comunidades possuem restrições que são dadas por nós. Somos nós quem vamos dizer assim, quem somos os autores destas restrições. Através de quem? Através dos legisladores, através dos juízes, através dos que exercem o poder executivo, desde o presidente até o policial que vigia a nossa rua, né? A ronda que passa ali, o policial é a autoridade, ele está ligado, estão todos linkados a esse princípio de autoridade de que Paulo está falando. Por isso que eu volto também ao conceito de autoridade que Paulo está tratando ali. Ele está falando de autoridade no sentido de uma estrutura coletiva de poder, tá? Uma estrutura hierárquica de poder. Que nós temos hierarquias nesses poderes, nesses governos e nesses magistrados, tá certo? No caso do Brasil, já falei um pouquinho, né? Cada país, cada nação com o seu. Fechado, reconhecemos que as autoridades são instituídas por Deus. Não precisa falar, é só rever o vídeo você vai entender. Tá? Reconhecer que elas, conquanto obedecem também às leis, porque isso é uma cadeia de submissão, né? As autoridades superiores, elas estão sujeitas a leis. No nosso caso, a que estão sujeitas as autoridades constituídas da nossa nação? Seja por voto, seja por nomeação, ou seja por concurso. Elas estão ligadas a uma Constituição Federal, né? Elas estão ligadas a essa lei maior. Conquanto elas estejam ligadas a essa lei maior, enquanto elas estejam ligadas a esses preceitos legais institucionais ou constitucionais, nós estamos, então, todos ligados. A partir do momento que alguém infringe essas leis, que alguém atropela essas leis, que alguém desrespeita essas leis maiores, essa lei maior, então quebra-se a corrente do princípio da autoridade. Aquele que quebra a corrente da justiça, né, que está baseada numa Constituição, numa lei maior, então ele deve temer uma punição. Tá? Ele deve temer uma punição. Por quê? Porque Paulo está falando de fazer o bem. Se você fizer o bem, terás o louvor dela. Ora, essa autoridade louva quem faz o bem e não quem faz o mal. No Brasil, nós estamos vivendo o inverso. Algumas autoridades, não todas, evidentemente, algumas autoridades que deveriam punir o mal, estão punindo o bem. E estão favorecendo o mal, favorecendo o crime, favorecendo o crime organizado, favorecendo corruptos, ladrões do país. Tá? Então, há uma quebra, nesse caso, há uma quebra no princípio da autoridade que Paulo está falando. Paulo não está falando de autoridades opressoras, atenção para isso. Ok? Paulo não está falando de autoridades que promovem aberrações jurídicas. Paulo não está falando de autoridades, de magistrados que pisam nas leis, que oprimem o povo. Paulo está falando de autoridades que punem quem faz o mal. Logo, atenção, isso é um silogismo, isso é óbvio, isso é racional. Tá?
Logo, se essa autoridade está punindo quem faz o mal, essa autoridade está sujeita a uma lei do bem, tá? Essa autoridade está sujeita a uma lei de justiça. Estamos falando de justiça humana. E, lógico, a justiça humana, de alguma maneira, ela vai estar ligada à justiça divina, principalmente no nosso caso, no mundo ocidental. A cultura judaico-romana, as leis da cultura judaico-romana, do mundo ocidental, elas são todas baseadas na lei de Deus. Né? São todas baseadas nos princípios bíblicos. Então, essas autoridades punem o mal, punem o crime. Se elas punem o crime, a Bíblia diz que elas são vingadoras. Olha aí, é ministro de Deus, vingador, prende, pune, castiga, tá? Nos rigores da lei, de acordo com o que está prescrito. Tá? Paulo não está tratando aqui de forma nenhuma, Paulo não está falando aqui de autoridades que praticam aberrações jurídicas, que pisam nas leis e que praticam injustiça com os cidadãos, que oprimem, que mandam perseguir, que mandam prender inocentes. Não, porque senão Paulo estaria se contradizendo com a própria Bíblia. Porque lá em Isaías, por exemplo, Isaías 10, de 1 a 4, começa já assim: ai daqueles que decretam leis injustas. Estaria contradizendo com a própria palavra de Deus e com, por exemplo, com Abacuque, capítulo 1. Abacuque, então, é muito mais pesado nessa questão aí da injustiça por parte, principalmente desses governantes e magistrados. Tá certo? Eu vou tentar ser o mais rápido possível nessa live. Só deixar para vocês aqui que no capítulo 13 de Romanos, Paulo está falando de submissão às autoridades numa perspectiva de justiça. Muito embora seja uma justiça imperfeita, muito embora seja a justiça humana que ele está se referindo aqui, mas ele está falando no sentido de justiça, não de injustiça, não de uma autoridade, de uma estrutura de poder corrupta, malvada, criminosa, né? Que infringe leis, né? Que é injusta, que infringe leis, que castiga o inocente, que persegue o inocente, que manda matar, prender, perseguir, coisa assim. Está falando de autoridades instituídas por Deus numa perspectiva de justiça, de governo minimamente justo. Goste você ou não desse governo, se ele estiver baseado, se ele estiver caminhando dentro de uma estrutura de poder baseado na justiça, então está ali aprovado, Deus está usando esse governo também, né, para ser seu vingador, para ser seu, né, para castigar o que pratica o mal. Deus também pode usar um governo iníquo para ser vingador dele? Também pode. Os babilônios, por exemplo, foram usados por Deus para castigar o povo de Israel com exílio. Tá? No entanto, neste caso aqui, Paulo está falando de uma relação de cidadão e autoridade, mas na perspectiva de justiça. É tanto que ele diz assim: olha, tu queres temer a autoridade? Faça o bem e terás louvor dela. Ou seja, essa autoridade louva o bem. Preste atenção para o texto bíblico, para você não ter aquela ideia de passividade total. Tudo está certo. Opa, maravilha, que bom, está nos perseguindo, quer nos matar. Mate-me, eu me ofereço ao sacrifício. Tá? Está falando o seguinte, ou seja, ele está falando de uma autoridade que louva o bem, no sentido de que recompensa o bem. Ele não está falando de uma autoridade que faz apologia ao mal, que pisa numa Constituição, que rasga uma Constituição, que prende inocentes, que prende pessoas, que fabrica leis ao seu gosto, como em Abacuque, capítulo 1, de 1 a 4. Paulo está falando de uma autoridade constituída, ou seja, uma estrutura de poder que louva o bem, que louva aqueles que fazem o bem, que promove o bem, ok?
Diz assim, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então, atenção para isso. Essa autoridade, essa estrutura de poder e autoridade de que Paulo está falando, é uma estrutura de poder que louva o bem, que recompensa o bem, logo, ela está ligada ao bem, ligada à justiça. Portanto, ela é ministro ou ministra de Deus. Ok? Tá? Autoridades instituídas por Deus podem ser todas, mas neste caso, Paulo está falando de autoridades que exercem justiça, que louvam o bem, que recompensam quem faz o bem. Tá? Por favor, vamos seguir o texto bíblico, certo? E assim, olha, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus. Ou seja, essa justiça aqui, aliás, essa autoridade que Paulo está falando, ela pune o mal, ela pune o crime. Será que é isso que você está vendo no Brasil? Você está vendo isso no Brasil? É possível que estejamos vendo em alguns casos. Em alguns casos, sim. Não é de todo o mal. Em alguns casos, sim. Mas naqueles, principalmente naqueles que nós precisaríamos ver, né? Uma ação de punição ao mal, nós não estamos vendo. E aí, o que fazer? E o que fazer diante disso? Mas eu vou mais além um pouquinho. Verso 5. É necessário que lhes estejais sujeitos. Sujeitos a quem? A essas autoridades que promovem o bem, que louvam o bem, que punem o mal, que punem o crime, que punem a corrupção. Tá? É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Com a consciência. Por esse motivo também pagais tributos. E aí paga-se tributo, paga-se o imposto. Agora, quando essa autoridade começa a abusar do poder, ela rasga as leis, ela persegue o inocente, ela privilegia o mal, ela solta o criminoso, ela engaveta o processo do corrupto, ela pratica o mal. Tá? Ela pratica o mal. E aí também ela vai te oprimir dos impostos, dos tributos. Ela vai abusada também da autoridade no pagamento de tributos, certo? Vamos lá agora. E agora? Quando essa autoridade ela começa a oprimir? Já estou caminhando para o final. Quando essa autoridade te oprime, quando essa autoridade começa a abusar, quando essa autoridade começa a abusar do poder, quando ela começa a soltar criminosos, quando ela começa a privilegiar o criminoso, o traficante lá, o autotraficante, quando ela engaveta o processo do corrupto, quando ela solta o ladrão, o corrupto, quando ela faz vista grossa e depois ela persegue o inocente, prende um jornalista só porque está denunciando as coisas erradas. E aí? E quando ela começa a dizer, vamos fechar agora, vamos fechar tudo, vamos prender todo mundo em casa, nós não queremos ninguém na rua, nós também vamos fechar os templos, nós não queremos reunião coletiva dos crentes. E aí? E aí? O que fazer? Bem, temos duas situações a fazer diante das autoridades quando nós sofremos a injustiça delas. A primeira é recorrer, à própria lei. Recorrer à própria lei para nos ampararmos debaixo da lei e termos o favor da lei. E essas autoridades sejam até forçadas a nos conceder o benefício da lei. Paulo nos dá Paulo exerce isso. Olha lá. Em Atos 16, 35 a 40, Paulo exerce o seu direito de cidadania e recorre à lei civil romana para questionar uma injustiça cometida pelas autoridades romanas em Filipos a ele. Ele e Silas foram presos injustamente, açoitados publicamente, presos, submetidos. Depois tentaram soltá-los ali na surdina e falou, negativo, eu sou soldado romano, eu quero os benefícios da lei, de uma escolta para sair. Então, você tem duas formas de buscar o benefício da lei quando você está sendo injustiçado pelas autoridades. Primeiro, recorrer à própria lei, recorrer à própria justiça humana, buscar os seus direitos, isso é bíblico.
Paulo fez isso. Estou citando Paulo, né? Um caso particular aqui. Paulo foi e recorreu. E teve o benefício. Foi reconhecido, pediram desculpa para ele. O método lá atrás pediu desculpa. Aqui a gente tem o quê? Um alvará de soltura, aqui a gente tem o benefício da justiça de alguma maneira. Indenizações e tal, etc. Por quê? Porque fomos prejudicados, fomos injustiçados. A própria estrutura de autoridade nos dá anistia, nos dá soltura, nos dá os benefícios da lei, benefícios da justiça. A segunda maneira de nós termos a justiça do nosso lado, irmãos, é a mais alta instância. É quando as autoridades, né? É quando as autoridades não julgam as injustiças das autoridades. Quando as autoridades não julgam as injustiças e arbitrariedades das outras autoridades, a Bíblia nos direciona para Deus. Mas nunca a Bíblia vai dizer que você deve ficar quieto, aceitar tudo passivamente. Nunca. Você tem que reconhecer a autoridade vinda de Deus, instituída por Deus, mas quando vem a injustiça, quando você se sente lesado por essas autoridades, oprimido por ela, prejudicado por ela, você recorre a dois caminhos. O primeiro é a própria justiça, a própria estrutura de justiça da terra. Você vai ao juízo, você vai e questiona o seu direito. Isso é bíblico também. Segundo, você recorre a Deus. E quando é que a gente recorre a Deus? É quando a justiça não julga as autoridades, que é o caso do Brasil. No Brasil, nós estamos vivendo essa situação. Tá? Os inocentes sendo presos, perseguidos, jornalistas sendo preso, perseguido, né? Inocentes sendo perseguidos, só porque manifestam suas opiniões, só porque manifestam suas inquietações justas, legítimas, e aí são presos, são perseguidos. O caso emblemático do Brasil, jornalista Oswaldo Eustáquio, por exemplo. E tem mais uma dezena de outros aí, que foram presos, estão até hoje pagando pena, prisão domiciliar, né? Restringida a sua liberdade, simplesmente porque manifestaram seu incômodo contra as arbitrariedades, contra as injustiças, contra a opressão dessas autoridades, dessa autoridade constituída, dessas autoridades que estão dentro dessa estrutura de autoridade de poder de governo e que não estão exercendo de maneira correta a sua função. Aí o que acontece? Quando as autoridades não julgam as autoridades, que é o que está acontecendo no Brasil, infelizmente, tá? Quem deveria julgar aqueles que estão abusando da lei, quem deveria julgar os governos que estão instituindo decretos ilegais e inconstitucionais, atenção para isso. Os decretos de restrição social, de fechamento de igrejas, de restrição de público em igreja, né, de fechamento de comércio, de lockdown, né, que é de toque de recolher, não é atribuição de governos. É inconstitucional, é ilegal. É atribuição de presidente de república com aval de Congresso Nacional. Ou seja, usurpação de poder. É ilegal, é injusto. Só que aí quem deveria julgá-los, pelo contrário, ainda os incentiva. Ainda os incentiva a continuarem nessa prática. E aí é uma invasão de poder, é uma usurpação de autoridade, de abuso de autoridade. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos debaixo de vara, de coerção. Nós estamos sendo sujeitados a uma imposição tirânica. E o que fazer? Recorrer. Vamos recorrer aos meios legais? Vamos. No entanto, se os meios legais não estão mais falando a nosso favor, não estão mais tendo força para nos ajudarem, a quem nós recorremos? Recorremos a Deus. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, os discípulos saem da prisão, foram presos, depois que saíram da prisão foram ameaçados pelas autoridades lá do Sinédrio dos judeus, né? Voltaram para se reunir com os irmãos, contaram a história e os irmãos fizeram uma oração imprecatória. O que é a oração imprecatória? É a oração em que a igreja pede justiça para Deus. Por quê? Porque quando nós não temos mais como resolver nossas questões de justiça com as autoridades humanas, nós só temos Deus a recorrer.
quando a justiça humana já não luta mais por nós, só nos oprime, ou então se omite, então nós já temos a quem recorrer, a Deus. É isso que nós estamos fazendo no Brasil. E nesse caso aqui, de Atos 4, 23 a 30, eles fazem uma oração imprecatória, é a oração pedindo justiça divina. E nessa oração eles pedem para que Deus, Senhor, olha para as suas ameaças, olha para as suas ameaças. Eles estão dizendo, Senhor, faça justiça, vinga o nosso sofrimento. Deus é o nosso vingador. Nesse caso, aí Deus. Porque se a justiça humana já está totalmente contrária a nós, aí nós só temos a quem recorrer, a Deus, que institui, que permite que essas autoridades sejam. E então ele vai julgar todas elas. Porque elas já não têm mais legitimidade para governar, aí Deus vai entrar. E aí Deus vai usar os seus meios, que aí nós não podemos dizer que meios são, mas ele vai usar os meios para fazer uma justiça contra a injustiça das autoridades que estão lá por seu consentimento. Deu para entender? Vamos lá, só para fechar aqui a live. Na live você tem aqui os discípulos pedindo liberdade para a pregação do evangelho, aqui em Atos 4, 23 a 30. Eles pedem duas coisas na oração imprecatória. Eles pedem para que o Senhor haja com justiça, olha para as suas ameaças, eles estão jogando a causa para o Senhor. Em segundo lugar, eles estão pedindo liberdade, que é o que nós também estamos já sofrendo aqui. Já estamos sofrendo um experimento de uma engenharia social, política, que quer controlar nossos movimentos. Até o que a gente precisa comprar já estão tentando limitar. Né? Em alguns lugares do Brasil, já os supermercados já estão com ordem para limitar a compra de alguns produtos. Não é porque está faltando produto, não, viu, gente? É simplesmente por autoritarismo mesmo. Tá? Então, eles pedem liberdade para Deus, para que os discípulos, para que os servos de Deus preguem com ousadia, né? Ou seja, tenham liberdade para pregar com ousadia o evangelho. E segundo, eles pedem justiça de Deus, porque não tem mais autoridade humana a favor deles. Eles estão à mercê, e aí só Deus. Tá? Então, eu termino esta live, este ato com vocês, dizendo o seguinte. Primeiro, toda autoridade é, sim, constituída por Deus. Não tem para onde correr, tá? É isso, ele permite. No capítulo 13 de Romanos, atenção, no capítulo 13 de Romanos, Paulo está falando de submissão, de sujeição, de respeito, de honra a toda autoridade instituída por Deus, que louva o bem, que pune o crime, o mal. Então você já entende que tipo de autoridade é essa. Paulo está falando de autoridade instituída por Deus numa perspectiva de prática de justiça. Ele está falando de uma autoridade humana que exerce justamente o direito natural do ser humano. Procure consultar lá sobre o direito natural. Está falando disso. Aquela é a autoridade que louva o bem e que pune o mal. Tá certo? Então ele não está falando aí na perspectiva de, você aceite a corrupção, aceite a violência, aceite o escracho, aceite a humilhação, sofra calado e morra quieto aí, se ofereça, inclusive, para ser perseguido, para ser morto. É a melhor coisa. Não é isso, não. Está falando clarissimamente de submissão, sujeição, respeito e até temor de qualquer autoridade que louve o bem, que pune o mal. Logo, essa autoridade que Paulo está falando é uma autoridade que privilegia o bem e que repudia o mal. Então, ponto final. Segundo, quando uma autoridade se corrompe e se torna autoritária, totalitária, seja lá o que for, abusar do poder, começa a usurpar a autoridade de outra autoridade, invadir a liberdade das pessoas, avolumar as restrições de liberdade das pessoas e oprimir as pessoas, então nós temos, pela Bíblia, dois caminhos a tomar. O primeiro caminho é o caminho da justiça humana mesmo. Buscar o julgamento, buscar os favores da lei para nós. Buscar reparações legais. Eu mostrei aí Paulo em Atos 16. Reparações legais. Temos os direitos, precisamos fazer uso deles.
No entanto, o segundo caminho, quando a justiça humana já está omissa, já está todo mundo mancomunado, praticamente, quase todo mundo, os que poderiam resolver nossa causa, principalmente os magistrados, e aqueles que julgam os magistrados, já não funcionam mais, então a gente não tem para quem recorrer. É como disse Rui Barbosa, a ditadura do judiciário, ela é a pior de todas, porque não tem quem a julgue, né? Quem o julgue. Então, quando não temos mais para quem recorrer no plano humano, nós recorremos para quem? Segundo a Bíblia, recorremos para o justo, perfeito e supremo juiz, que é o Senhor. E aí ele vai julgar a nossa causa. É isso que nós estamos fazendo. E é isso que eu deixo para você. Nós estamos vivendo essa situação no Brasil. Nossa liberdade ameaçada, as nossas liberdades ameaçadas de expressão, de pensamento, de movimento, de crença, de fé, né? Comércios sendo fechados arbitrariamente, sem necessidade. Enquanto isso, os ônibus, trens lotados, né? Metrôs lotados, ninguém fala nada, ninguém faz uma reportagem contra isso, tranquilo. Mas a gente sabe como é que funciona a coisa, né? Um ajudando o outro a piorar a situação, governadores se unindo para quebrar tudo, para destruir tudo, para oprimir mais ainda as pessoas, prender, humilhar, bater, impedir os cultos coletivos. E aí? Ninguém mais nos ajuda. Não temos uma instância de poder que possa interferir nisso, se não temos, se todo mundo se cala, se todo mundo se quieta. Então nós temos que recorrer a Deus. Precisamos clamar a Deus em favor do Brasil. É por isso que eu termino, mais uma vez dizendo para você, vamos clamar a Deus pelo Brasil. Agora vamos diante do justo juiz, como muitos fizeram, como Esther e Mardoqueu e o povo judeu fez lá em Suzã. Vamos para Deus, vamos para a presença do Senhor, vamos clamar, vamos pedir a Deus, vamos gemer diante de Deus, como o povo de Israel fazia lá na época dos juízes. Clamavam ao Senhor, estavam sendo oprimidos por poderes iníquos, malignos. Vamos clamar ao Senhor, vamos pedir libertação. Vamos pedir para que Deus nos dê meia horinha, como lá em Apocalipse, meia hora de silêncio, aí, meia hora de sossego, um pouquinho de sossego, um pouquinho de refrigério. É possível. Vamos lá, orar, clamar ao Senhor. E Ele, como justo juiz, será o nosso vingador, será aquele que fará justiça por nós. Tá bom? Vamos recorrer ao nosso Deus agora. Se a justiça humana não tiver respostas, a justiça divina tem. E é a ela que nós estamos recorrendo nesse momento. Que Deus julgue essas autoridades iníquas, malignas, demoníacas, e que Deus abençoe o Brasil. Que Deus traga refrigério para a nossa nação. Deus traga ao Brasil um pouquinho de paz. Um pouquinho só de paz já é suficiente. Um pouquinho só de paz, de sossego. Um pouquinho mais de liberdade. Já está até de bom tamanho. Não esperamos perfeição. Não vai haver perfeição. Enquanto Jesus não voltar, não haverá perfeição nas autoridades humanas. Mas o que está acontecendo é abuso, o que está acontecendo é inaceitável. E como nós não temos poder para enfrentar essas autoridades, então nós recorremos para o único que pode enfrentá-las, que pode destituí-las, que pode calar, que pode colocar termo e limite às suas ações malignas, perversas.